Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Posicionar. Eu sou Cananda Riva, especialista em posicionamento de marcas, e nesse podcast a gente fala sobre marcas reais que estão tentando se posicionar ou já estão se posicionando no mercado. E hoje, nesse episódio muito especial, eu tenho a honra de falar com a Esté Silveira, que é assistente virtual, minha cliente de muito tempo, minha amiga também. E hoje a gente vai falar sobre toda a história dela, a transição de carreira que ela fez, que ela passou por duas transições também, e para que vocês entendam um pouquinho também do que é a assistência virtual. Esté, é um prazer muito grande te ter aqui. Muito obrigada por ter vindo de Imbé até aqui para a gente poder conversar hoje. Queria agradecer primeiro o convite. Para quem não sabe, a Kai já foi minha cliente Sim. e a gente transformou essa parceria numa amizade, que hoje ainda é uma parceria profissional também. Então, eu fico muito feliz pelo convite e é um prazer ter viajado todo esse tempo para estar aqui, de verdade. Então, eu sou a Esté Silveira. Eu hoje tenho a minha empresa de assistência virtual, então já faz 3 anos que eu estou no mercado. Não é muito tempo, mas o que a gente pode inclusive conversar aqui hoje é sobre a velocidade do digital, né. Sim. Então as coisas acontecem muito rápido, eu fiz minha transição de carreira com 29 anos, hoje eu tenho 32, e até, eu estava olhando para trás essa semana e pensando: "Caramba, como foi rápido, né". Então hoje eu presto serviços para outras empresas, principalmente na área comercial, de forma remota, mas eu também tenho uma vertente educacional na minha empresa, que é a minha paixão, minha verdadeira paixão. E é muito engraçado, né, Esté, porque eu fui uma das tuas primeiras clientes, não foi? Foi. Eu lembro até hoje que eu estava no Instagram. Pessoal, eu tô com a voz meio ruim, né, então vamos lá, se eu precisar botar legenda, eu boto. Eu lembro até hoje que eu estava no Instagram, eu já estava com algum tempo, né, trabalhando, e apareceu um post teu pra mim, falando assim: "Ai, quais são os serviços que eu posso oferecer pra tua empresa?". E eu lembro que eu olhei na época, e eu falei assim, "Ai, vou mandar mensagem pra ela", mas eu não tinha nem eu naquele momento não estava tão certa do que eu precisava. Tu lembra dessa conversa? Lembro. Eu disse: "Eu não sei exatamente o que eu preciso, mas eu sei que eu preciso de ajuda". Olhando em retrospecto, foi uma parceria muito legal, foi ali que a gente começou, depois a Esté se tornou minha cliente, né, a gente trocou várias coisas, e como ela disse, hoje a gente tem uma amizade, mas naquele momento que eu te procurei, eu estava no momento embrionário ainda da do meu Uhum. negócio, né, eu já tinha clientes, eu já estava escalando, eu já estava com uma demanda muito grande, mas eu estava perdida naquele momento, eu sabia que eu precisava de ajuda. Como é que tu estava naquele momento também? Eu também estava começando, né, cara, acho que mais embrionária do que tu ainda. E eu lembro que eu saí daquela nossa primeira conversa pensando: "Meu Deus, respira fundo, acho que vai dar certo, tu precisa se concentrar". Porque tem muito isso na assistência virtual, tem muito do cliente chegar sem muita certeza do que ele precisa. Ele sabe que ele precisa aliviar uma carga, mas dependendo da fase do negócio, não está nem organizado para isso, não está nem organizado para delegar. Então, e principalmente que a assistente virtual que está começando lida muito com isso. Ao longo do tempo, acaba que a gente vai pegando clientes mais maduros, porque nós estamos mais maduras, mas é super comum isso acontecer. Então, tem que ter o jogo de cintura de conseguir ter esse olhar de entender o que o cliente precisa. E é um processo, né, como tu bem disse, o que pegar clientes mais maduros, porque tu também está mais madura. Sim. Eu te acompanho de perto desde aquele momento e eu vejo, tu bem disse no começo, a rapidez do digital. Em pouco tempo te acompanhando, eu vejo uma transformação muito grande. Tu sempre foi profissional, desde do começo que a gente começou a Uhum. conversar ali, né, mesmo com as inseguranças e medos ali, mas eu vejo um desenvolvimento muito rápido. Como é que tu sentiu isso dentro de ti? Tanto em clientes mais robustos ou um atendimento mais complexo? Como Uhum. é que tu se viu nesses 3 anos ali de mudanças? Eu sinto, e eu sempre falo isso, que o empreender é tipo um jogo de videogame, assim, que quando tu acha que tu passou uma fase difícil, a próxima é mais difícil ainda. E é uma escalada. Então, assim, eu nunca quis empreender antes de empreender. Eu, aí, inclusive, falava, eu quero bater o meu ponto, meu cartão ali, nas 8 horas diárias, eu quero ir pra casa, não quero mais pensar em nada. Né, aqui estamos. Claro. Mas, eu sinto que, floreia muito o empreendedorismo, principalmente no digital, mas as dificuldades são enormes. Noites mal dormidas, semanas inteiras chorando. Então, assim, muitos desafios. A questão é, tu tem que saber que isso vai acontecer e que não para nunca, e que os desafios eles sempre vão aparecer.
Só que a gente vai aprendendo, né? Então, eu acho que no empreendedorismo tu tem que estar aberta a fracassar, tu tem que saber que tu vai errar, Sim. e mais do que isso, aprender com esses erros. E eu acho que é isso que faz a gente mais forte, né? E é isso que faz muita gente desistir também no meio do caminho, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Mas o amadurecimento, ele vem justamente de tu aprender com os teus erros. Então, assim, óbvio, até hoje, quando entra cliente novo, eu tenho medo. Uhum. Eu tenho receio. Friozinho na Será barriga. que ele vai gostar do meu serviço? Uhum. Será que ele vai continuar? Mas é isso, é a gente indo e se encontrando o tempo todo e focando sempre em melhorar, e sempre em aprender mais, e a gente tem que estar sempre estudando, e a gente tem que estar sempre se atualizando, enfim. Tu sabe que uma frase que tu falou pra mim um tempo atrás, tu acabou de falar de novo, mas eu levo vira e mexe eu me pego lembrando disso que tu me falou. A gente teve uma conversa que foi quando a gente se conheceu pessoalmente a primeira vez. Hum, Tu falou, não sei sobre o que que a gente estava falando e tu disse assim: "Mas é que tá tudo bem errar". E eu essa frase, eu levo pra mim muitas vezes, porque pra mim nunca esteve muito bem errar, né. Tu sabe o quanto eu me sim, cobro, sempre me cobrei muito, mas de fato tá tudo bem errar, tá tudo bem fazer alguma coisa não da melhor forma possível ou ter alguma falha, de fato. E muitas vezes depois dessa nossa conversa eu vim refletindo sobre isso e lembrando disso, de verdade, assim, muitas vezes eu me pego pensando na tua fala quando, eh eu me cobro, porque às vezes a cobrança não vem de fora muitas vezes, né, não. a cobrança vem de dentro, Uhum. do que eu posso entregar mais, do que eu acho que eu poderia entregar mais. E dentro do teu arco, né, desde quando tu começou ali comigo e com as tuas primeiras clientes até hoje, o que que tu sente que foi o teu maior amadurecimento em relação ao teu trabalho? Em relação ao trabalho, eu sinto que a questão emocional é muito importante. Parece que é brincadeira, parece que é pouco, mas não é. Justamente para tu aprender a lidar com os obstáculos. Eu lembro que no início, se alguma cliente me desestabilizava, se eu tinha algum problema, eu surtava por dias. E era choro, e o que que eu vou fazer? E aí, com o tempo, primeiro, tu aprende a se posicionar, e eu lembro de muitas conversas que a gente teve sobre isso, de tu falar, Esté, o posicionamento não é só digital, o posicionamento é a tua comunicação, é como tu fala com o teu cliente, é os teus valores. E aí tu vai aprendendo e amadurecendo no sentido de que as coisas não te abalam tanto assim. Uhum. Porque aí tu abre espaço para o crescimento, tu abre espaço para tu tá com a cabeça em outras coisas e não em problemas pequenos. Então eu sinto muito isso, assim, principalmente o mais importante de tudo é a gente amadurecer emocionalmente para empreender. Inteligência emocional, né, Totalmente. que Ainda é mais porque a gente lida com pessoas o dia inteiro. ainda mais vocês da assistência virtual, né. Sim, eu tô dentro da empresa das minhas clientes diariamente. Tu tá Então, dentro da tua empresa e da empresa das tuas clientes, né. no coração da empresa, né, que é ali lidando com venda, lidando com o contato diário com os clientes. Então, assim, qualquer deslize, ele é muito na cara. Visível. Uhum. Uhum. Aproveita, né, eu sei que pode ter várias pessoas que não sabem o que que é uma assistente virtual, até porque já existe há muito tempo, só que tudo isso ganhou muita evidência ali depois da pandemia, né, que muitas pessoas migraram para assistência virtual ou muitas pessoas que prestavam de forma presencial começaram a prestar de forma remota. Conta para as pessoas o que que é assistência virtual, né, o que que essa profissão pode oferecer, Uhum. porque eu sei que eu já falei sobre o teu serviço com várias clientes, a gente sempre se indica, né, quando a gente sabe que o trabalho é bom, a gente sempre indica, e eu já tive várias pessoas falando: "O que que é uma assistente virtual?", Uhum. né. Então conta um pouquinho. Conceito bem amplo, na verdade. Então, assim, basicamente, uma assistente virtual, uma prestadora de serviços de forma remota. Então, assim, tá, mas quais serviços? Diversos, qualquer um. Uhum. Mas, assim, eu costumo separar em 3 principais áreas: comercial, financeiro e administrativo. Então, vai ter assistente virtual que vai ser focada 100% na parte estratégica financeira, fluxo de caixa, nota fiscal. Vai ter assistente virtual que vai fazer tudo ao mesmo tempo. E vai ter assistente virtual, por exemplo, que, eh aqui eu me perdi, vocês cortam, Sim, tá? do administrativo tu estava falando. É. Então, na verdade, pode ser uma série de serviços. O que eu gosto de fazer uma analogia para a gente conseguir entender é: o que que tu consegue delegar na tua empresa? Operacional, o que tu tem que sentar ali e focar 100% burocrático, operacional. Tudo que tu consegue delegar, uma assistente virtual pode fazer por ti.
A ideia é, por menor que seja a tarefa, se ela é operacional, tu tem que sentar e olhar para ela exclusivamente. Tu não consegue fazer nenhuma outra coisa. E quando, principalmente empresas em crescimento, chega um momento em que a pessoa que está ali na frente não consegue fazer tudo. Então, vamos supor que a gente está falando uma profissão bem emblemática, médico. Uhum, Tu não vê médico atendendo WhatsApp. sim. Tu não vê médico fazendo nota fiscal. Uhum, Tu não vê médico preenchendo planilha de fluxo de caixa, sim. porque ele tem que atender os pacientes, e ele Uhum, tem que se especializar, e ele tem que estudar. Então, isso serve para qualquer negócio, né? uhum, Se tu quer crescer, tu tem que sair do operacional. Então, a assistência virtual traz isso de uma forma mais facilitada, porque é uhum, de forma remota. uhum, E é uma parceria que não é CLT. Óbvio que tem assistentes virtuais CLT, mas o modelo de negócio mais conhecido é o modelo de parceria mesmo B2B, uhum. empresa para empresa. E daí como é que funciona? É por demanda? É por carga horária? Carga horária é difícil, né? Porque como é PJ, nem pode ter carga horária. Mas como é que funciona esse contrato com os clientes? Depende da empresa. Uhum, No meu modelo de negócio é por demanda e uhum. tarefas. Então, eu até nem acho interessante que o cliente fique controlando a hora que tu tá trabalhando, porque eu não Até sou. porque não pode, né? Exatamente. É uma parceria de uma empresa com outra empresa. Então, a gente faz todo um escopo. Primeiro, quais os serviços que nós vamos prestar? E segundo, qual é a demanda? Então, no contrato sempre existe uma média máxima de demanda que aquele contrato aguenta. Uhum, Se essa demanda aumentar, o contrato muda. uhum. E, por exemplo, hoje, com o nível de clientes que tu tem, eu sei que tu tem equipe hoje, né? Tu tem outras pessoas que te auxiliam. Nessa parte do teu crescimento, para acompanhar também o nível das tuas clientes, o que que tu sente que mais foi difícil ou trabalhoso, ou que exigiu mais de ti nesse teu próprio crescimento? Porque em 3 anos é muito rápido, né. Eu te acompanhei Hum, desde o momento que tu estava sozinha, até o momento que tu começou a contratar pessoas, até o momento que tu se tornou mentora. Então o que que tu sente que pra ti foi mais difícil, além de todas essas dificuldades que a gente uhum. comentou, mas em questão de empresa mesmo, né, de crescimento da empresa? Eu acho que estrutura, organização. Hum. Quando a gente está falando em crescimento, em escalar, se uma empresa não tem estrutura, vai ruir. E inclusive eu falo muito isso na mentoria, né, um dos pilares da minha mentoria é a estrutura. E não é nada muito mirabolante, é simplesmente tu ter uma organização burocrática por trás de tudo. Hum. Então, por exemplo, quando tu tem equipe, tu precisa ter um padrão operacional, tu precisa ter uma estrutura onde todas as informações estão ali, e eu demorei muito tempo para construir isso. Uhum. É muito tempo a gente fala, né, Sim, sim. mas eu acho que isso foi o mais desafiador, porque enquanto tu tá é meio que tu trocando pneu enquanto tu O tá carro andando. andando. Então é uma confusão tremenda, porque tu tá tentando consertar uma coisa que tem que estar rodando ao mesmo tempo, sabe? E muitas vezes, só te interrompendo, muitas vezes a gente só percebe que precisa trocar o pneu com o carro andando. Ou seja, eu preciso estar atendendo o cliente e trabalhando para entender que tem algo que não está funcionando. E aí, enquanto eu percebo que não tem algo funcionando, eu tenho que arrumar enquanto eu estou atendendo. É tudo junto ao E mesmo pode tempo. ser que tu arrume que não funcione. E aí Sim. tu tem que tentar de novo de uma outra forma. Então é um erra e acerta o tempo inteiro. Hum, Mas hoje, óbvio que a gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre tem o que crescer. sim. Então, o que eu tô em constante busca é de sempre aprimorar a base estrutural da minha empresa, a base de processos, de organização, até porque quando a gente não tá organizada, a gente tá muito presa a tudo. Até porque tu não consegue nem delegar, né? Sim, Tu sim, não com consegue. certeza. Como é que alguém vai fazer o teu serviço por ti se. Que era o que eu estava lá quando eu te contratei a primeira vez. Eu falei: "O que que eu faço?". Eu lembro que tu fez alguns serviços que tá, me ajudou, mas não era bem aquilo que eu queria. E eu entendi que não era um problema teu, era meu, era uma falta de estrutura minha naquele Uhum, momento. Porque eu também, né, o digital ele trouxe uma velocidade muito grande, e eu também cresci muito rápido, hum, principalmente ali no começo, logo depois da pandemia. Então eu só precisava de um alívio. E aí até hoje a gente conversava antes de vir pra cá,
Hoje, que eu tenho os meus processos muito bem delimitados, que eu tenho uma estrutura muito mais robusta, hoje eu sei o que eu preciso. E não tomo também decisões no impulso, né. A gente conversava antes de vir pra cá, que agora eu tô sentindo a necessidade de ter uma assistente, meio que aquela, tipo assim, meu braço direito, aquela pessoa que pensa junto comigo, só que eu preciso presencial. Eu até pensei várias vezes em entrar em contato contigo para pedir indicação, né, porque hoje a Esté não dá mais conta de tudo sozinha, né, gente, graças a Deus. Eh, mas eu parei para refletir, eu falei: "Não, hoje a minha necessidade é presencial, eu preciso de alguém que esteja aqui sentada do meu lado, que eu possa dar, direcionamentos aqui". E até essa minha clareza hoje só vem com o amadurecimento, né, assim como muitas coisas que tu faz na tua empresa, também só vem Uhum. com esse amadurecimento. Inclusive a tua transição, né, porque vamos falar um pouquinho agora, a Esté, ela é bióloga, fez uma transição aos 29 para assistência virtual, e aí ano passado foi, né, que a gente fez ou foi esse ano? Foi ano passado que começou a A a ou a parte educacional. então a Esté ela estava prestando serviços para outras empreendedoras no modelo que ela comentou, e aí ela veio para mim falando assim: "Ai Cá, eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim da educação". E aí a gente fez um reposicionamento para ela, que também foi um processo bem legal, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas eu queria que tu compartilhasse um pouco de como tu hoje se vê com 32 anos, tendo feito essa transição aos 29, totalmente, né, uma área nada a ver. E depois eu também, né, fiz uma transição, então a gente tem isso em comum. Mas depois também, como é que tu se viu no momento que tu precisou ir para a parte que precisou, eu digo no sentido de de Uhum. desejo, né, ir para a parte educacional e como que tu vê hoje todo esse teu caminhar? É louco olhar pra trás. Tanto que eu até falei no início que eu estava olhando e lembrando quanto tempo fazia e eu fiquei apavorada, eu falei: "Meu Deus, vai fazer 3 anos só". Eh, eu acho que a gente se subestima muito, e a gente conquista muita coisa, principalmente abrindo uma empresa, que é uma coisa muito grandiosa e que exige muito da gente, e a gente esquece de todas as conquistas. Então, assim, acho que para todo mundo que já fez transição de carreira, para todo mundo que resolveu empreender, parabéns. É. Porque é uma mudança de vida e exige tanto amadurecimento, e exige tanto estudo, e exige tanta dedicação e horas de E trabalho. coragem. Coragem. Então, eu me sinto corajosa, assim, ao mesmo tempo que às vezes eu noto que eu não tô me dando o devido valor, sabe, que às Uhum, vezes eu sei. noto que eu deveria estar, comemorando mais as minhas conquistas, porque a vida vai acontecendo, e aí parece que aquela super conquista fica pequena depois, Sim, sim. mas é muito importante a gente olhar, assim, com bastante carinho para todas as conquistas, né. É que a gente tem principalmente quando a gente faz uma transição, eu acredito que a gente tem tanto aquela sede de: "Isso tem que dar certo". Sim, Eu eu não tinha outra eu opção. também não. Eu, tipo assim, isso vai funcionar. Claro, se não desse certo, a gente ia se reinventar e ia fazer outra coisa. Mas assim, eu quero que isso dê certo. Então a gente tem tanto aquela sede de crescimento, de chegar em algum lugar, de que às vezes a gente nem sabe qual lugar que é, porque a gente Não, começa sem porque na verdade o fim não existe, né. exatamente. E aí, eu percebo que eu também me vejo muito nessa tua fala, o quanto a gente acaba desconectando das nossas conquistas, e eu digo aqui principalmente do quanto a gente já foi forte. Uhum. Eu tenho essa característica de esquecer o quanto eu já passei por coisas muito difíceis, por coisas, assim, que eu olho pra trás e eu falo: "Como é que eu sobrevivi a um incêndio num prédio? Eu pulei de uma janela e sobrevivi". E eu, tipo assim, isso é uma coisa tão batida pra mim, tão normal, só que quando eu paro pra trás e eu olho, eu falo: "Cara, meu Deus, que loucura. Se fosse outra pessoa me contando isso, eu daria muito valor. Por que que pra mim eu Sim, não tô dando tanto esse valor?". Ah, eu sobre tem aquela frase: "A gente sobreviveu a 100% dos nossos dias dos mais piores difíceis". aham. E às vezes a gente não para pensar nisso, justamente porque eu acho que essa nossa sede De de sempre querer mais, eu de sem eu eu tenho que chegar é, num lugar. sim. E aí eu percebo que não sei se tu percebe isso também, acho que a gente até já se perdeu no que eu tinha falado antes, mas tá tudo certo. Não sei se tu percebe isso também, mas, tu já chegou em algum momento de ter uma crise do tipo: "Pra onde que eu tô indo?". Sim. E não é um momento, eu sinto que é uma coisa presente em Uhum, mim, do hum, tipo assim: "É isso mesmo que eu quero?". uhum.
Mas é porque justamente porque eu acho que até o mundo hoje, né, o mundo moderno, são muitas possibilidades, são muitos caminhos. Aí é fulano te dizendo que tu tem que fazer assim, esse clã te falando que tu tem que fazer assado. Então é fácil se perder, né? Sim. É fácil se perder. Mas uma coisa que eu tento ser muito firme assim no meu dia a dia, na minha rotina, é agradecer. E assim, são coisas pequenas, sabe? Então, eu acordei tomando um café com calma. Eu não tenho que sair pra rua pra trabalhar, por exemplo, eu não tenho que pegar ônibus, eu não tenho que pegar chuva, sol, frio, eu tô dentro da minha casa. Sim. Muito obrigada, meu Deus, por isso aqui, Uhum. porque eu sonhei com isso por tantos anos, e aí quando a gente tem, a gente não passa a dar tanto valor, né? Sim. Então, eu acho que o ato de agradecer, independente de qualquer Sim. religião ou qualquer Crença. questão, né? É uma questão realmente Uhum. de reconhecer tudo que a gente, É. até onde a gente chegou. Eu até falava com uma cliente minha um tempo atrás, que ela é bem espiritualizada, assim, e ela comentava que às vezes a gente se desconecta porque a gente tá evoluindo e tá crescendo e tudo mais. Só que é muito e faz sentido, né, porque como a gente tá vivendo a nossa vida. Então, é que nem sabe quando tu não vê que o teu filho cresceu, ou que o Sim. teu cachorro cresceu, mas se tu olha o do outro, tu fala: "Meu Deus, como aquela pessoa cresceu". Eu acho que isso é a melhor metáfora pra gente entender o nosso crescimento. Quando a gente tá acompanhando o nosso filho, o nosso cachorro crescer, não parece que ele cresceu do dia pra Sim, noite, é pedacinho por pedacinho. Quem olha de fora, quem olha a Esté de 3 anos atrás e olha hoje, fala: "Meu meu Deus. Deus, nossa, Esté, que não sei o quê". Mas, a gente que tá no processo, a gente tá todo dia ali aquele Na batalha. instinto matando um leão Hã. por dia, né, 2 às vezes. E eu também tenho muito esse ato de agradecer muito forte em mim, tudo, qualquer coisa. E às vezes eu me culpo também por não estar comemorando ou agradecendo O demais. suficiente. E aí a gente entra nessas noias, né. Eu achei que era Entra. só eu que ficava nessa. Eu acho que é super normal, e principalmente a gente tendo essa carga grande que é ter uma empresa, porque é uma responsabilidade do tipo assim, tudo depende de nós. Sim. Quem faz o nosso dinheiro somos nós mesmas. Então, assim, se eu parar, se eu fizer menos, se eu baixar a qualidade, Uhum. quem é que vai pagar as minhas contas? Sim, sim, Mas eu acho que é normal isso e é legal, acho legal a gente falar sobre isso, porque a gente precisa de mais espaços, né, que mulheres, principalmente, falem sobre sim. as dificuldades do empreendedorismo. Porque a gente vê ali nas redes sociais: eu tô faturando não sei quantos mil por mês. Ai, Aham, fechei um contrato de não sei quanto. aham. Ai, eu tô vendendo não sei quantos cursos". Minha filha, espera aí. É, e tu sabe que eu acho que isso é uma coisa muito. Tudo isso que a gente está falando e muitas outras coisas, eu acho que só quem leva o seu trabalho muito a sério passa. Não acho que é todo mundo. Uhum. Porque eu levo a minha empresa e o meu trabalho muito a sério. E eu sei que tu também leva muito a sério. E aí parece que sempre eu podia fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais, ou eu quero fazer mais. E volto à fala que a gente teve antes. Não é uma cobrança externa, é uma cobrança nossa Uhum. mesma. De que eu posso fazer mais, eu quero fazer mais. E nós, por sermos mulheres, a gente já tem eu digo, né, eu brinco com o Everton, a gente já tem tantas outras dificuldades na frente dos homens Tanta que carga, né. tanta carga, por mais que eu não sou mãe, nem tu, mas a gente tem um ciclo todo mês, a gente tem cachorro, a gente tem a empresa, a gente tem, clientes, a gente tem uma rotina, que muitas vezes tira a gente do foco de nós mesmas, Sim. né. Uhum. O nosso negócio engole a gente, Sim, muitas vezes. engole. Ainda mais a gente que está assim no pico da fase de trabalho, da fase de crescimento e tudo mais. Tu sente também essa porque eu te vejo muito muito tranquila, já te falei isso, né, que tu parece ser uma pessoa muito tranquila, mas tu sente também essa sobrecarga de olhar e falar assim: "Cara, eu tô ficando doida aqui". Eu sinto. E tanto que agora antes de tirar férias, eu estava assim, ó, a qualquer minuto eu vou ter um piripaque de Chaves. Porque, a gente cansa muito, a cabeça cansa muito, né. E aí tu fica muito naquela assim de: "Putz, não tô fazendo o suficiente".
de não se permitir descansar também, sabe. E eu na minha profissão, eu vejo muito isso. As empresárias que tu vê ali o palco delas, Uhum. elas estão super bem, elas estão faturando bem, elas estão trabalhando um monte, só que por trás tem uma pessoa extremamente cansada, Sim, extremamente cansada. sim. E é um problema muito grave que a gente tem na nossa sociedade hoje, né, de tu ter que estar sempre produzindo, sempre produzindo. E essa mensagem, assim, de que a gente precisa descansar, É, é muito importante, porque eu tenho que me relembrar isso o tempo eu todo. também. Tipo, tá tudo bem eu não trabalhar tanto hoje igual eu trabalhei ontem. Sim. Tá tudo bem eu acordar um pouquinho mais tarde hoje, sabe. Ninguém vai morrer. Sim, sim. Alguém me disse um tempo atrás que o teu trabalho, ele não vai salvar vidas e nem tirar vidas. E acho que foi uma terapeuta, um tempo atrás, numa terapia. E eu fiquei pensando, eu falei: "Cara, isso é verdade". Tipo assim, tá bom, eu não quero fazer nada errado, não quero, faltar nada, mas sempre que mínimas coisas acontecerem ou que eu imaginei que poderiam acontecer, porque a ansiedade é isso, né, a gente antecipa coisas, nossa, eu me achava assim, meu Deus, muito péssima. E aí eu fui tendo que sempre trazer isso pra mim também, que tá tudo bem, não só o fato de errar, mas tá tudo bem, hoje eu não produzi tanto, tá Uhum. tudo bem, hoje o meu máximo hoje é 10%, então vou fazer o É isso que eu vou máximo dar. que é 10%, né, é o meu máximo ainda, mas hoje eu tô dando menos, né. Quando a gente tá, por exemplo, eu tô doente, tô alguma coisa, a gente não consegue, eu tenho uma amiga que ela fala render. "Ai, eu não ren Uhum. hoje eu não rendi". Aham. E eu, na faculdade de engenharia, a gente estuda sobre bombas. E a gente estuda que a gente analisa se uma bomba é boa ou ruim pelo rendimento da bomba. E Uhum. daí eu sempre falava com ela, eu falei: "Para que tu não é uma bomba, para que tu tá rendendo hoje". Então eu não gosto de falar render, mas a gente fica nessa cobrança muito interna de: "Eu preciso Produzir. produzir, eu não posso parar". E eu acho que isso é muito natural quando a gente é sozinha. Uhum. Né, no nosso começo. Eu conversava semana passada na viagem, falando que, cara, eu saí do -10 financeiramente falando, e de posição e tudo, para hoje conquistar muitas coisas que um dia eu sonhei, e até ano passado eu trabalhava basicamente sozinha. Uhum. E eu até comentava com o Everton, que agora é meu sócio, né, trabalha junto na Vox, mas eu falei assim: "Isso me custou muito". Noites mal dormidas, finais de semana trabalhando, que enquanto ele estava sentado no sofá descansando, eu estava lá trabalhando, ou estressada, porque só o estresse mental já te toma tempo, Uhum. né. Tu ficar pensando e antecipando coisas que vão ou que precisam acontecer, e por muitas vezes eu pensei em desistir do tipo assim, não durava muito tempo, porque eu acho que esse é um chamado que a gente tem que, né. É, é um chamado. É, mas assim, muitas vezes eu pensei: "Cara, vale a pena isso?". Tu também já teve esse tipo de crise do: "Cara, será que vale a pena o que eu tô fazendo aqui?". Sim, Sim. Mas é isso, é passageiro, sabe. Eu lembro, assim, de muitas noites de ficar principalmente quando eu estava fazendo a transição, sim. porque assim, eu não podia largar do nada, né, então eu ainda estava trabalhando, eu chegava em casa e eu comecei a estruturar a minha empresa ainda CLT. Então, às vezes, eu ficava até tarde, real, assim, Uhum. trabalhando, aí eu tinha casa para cuidar, aí no outro dia eu tinha que acordar cedo para trabalhar, passar o dia inteiro trabalhando, Hum. e aí no outro dia eu fazia de novo e prospectava cliente, isso e aquilo, e cansa mesmo, cansa. Só que chega um momento que a redenção vem. Sim. Ela vem e eu até agora eu vou começar uma mentoria individual com 2 sócias, e aí uma delas perguntou pra mim: "Esté, como que é? Eu não aguento mais ficar no atendimento ao cliente, eu quero sair do atendimento". Eu falei: "Pois é, eu não fico mais no atendimento". "Ai, conta pra mim, pelo amor de Deus, como é que é?". Porque, eu digo que vem a redenção, porque quando tu começa a delegar, e aí já entra muito do meu trabalho também, que eu já vou aqui fazer uma propaganda, né, Claro. mas entra muito quando tu começa a delegar, tu começa a te liberar essa carga. Só que é que a gente, no início, no olho do furacão, a gente não pensa que esse ponto de quebra vai chegar. Só que para crescer, é isso, é Uhum. muito trabalho e não é fácil, e não é fácil para ninguém, por mais que as pessoas digam que é fácil, não é fácil Não, não. para ninguém. "Ah, porque tu vai fazer tantos mil em tantos dias", É que mentira. nem eu postei ontem um stories, né, Eu falando vi. assim: "Gente, vocês ainda acreditam que na promessa que, ai, acorde, trabalhe 10 minutos e lote sua agenda?". Falei: "Gente, vocês ainda em pleno 2025, vocês ainda acreditam nisso? Isso nunca
foi verdade. Não. Nem há 3 anos atrás, muito menos hoje. E aí a gente fica tão perdida e como tu falou da mentoria, né, que agora é um carro-chefe também do teu negócio, da parte de ensino, ficou até uma sugestão aqui que eu quero dar para todo mundo que está ouvindo, tá. Se tu tá começando, seja qual for o ramo, seja assistência virtual ou seja qualquer outro ramo, e tu quer, fazer mais rápido, o único caminho é uma mentoria, o único caminho. E aí, vou dar uma outra, sugestão aqui, uma outra orientação. Procure mentores que vivam uma vida que pareça real para vocês, né, e que seja parecido com o que vocês querem, tá. E aí, muitas vezes, eu percebo que as pessoas se perdem muito na ambição de: "Ah, eu vou fazer a mentoria com essa daqui, porque ela tá viajando para Dubai agora, Uhum. porque ela comprou um Porsche". E não que a ambição é ruim, eu acho a ambição ótima, acho que a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que querer crescer, mas, esse egocentrismo junto, né, do tipo: "Ai, eu quero conquistar isso, vou fazer com essa mentora aqui porque ela tá, mostrando o carro novo que ela comprou". Gente, tem pessoas que alugam carro para tirar foto para vocês. Isso é real. Pessoas que vocês estão ali aplaudindo e vendo, tem pessoas que estão alugando casas, Airbnbs, para mostrar para vocês que a vida é linda. E aí, quando tu veio para mim, a Esté mora na praia. Né, uma vida mais não que seja calma, mas a gente sabe que na praia é muito mais ai, a praia tem uma vibe, Tem né. uma vibe de qualidade de vida. Tem uma vibe. Gente, eu conversei muito contigo a respeito da importância da gente manter isso. O diferencial e a tua narrativa de vida é justamente essa. Sim. E hoje tu sente que tu consegue porque a gente fez alguns trabalhos depois de estratégia de conteúdo, mas é tu que tá tocando sozinha, muito bem, É. inclusive, uma ótima aluna, aprendeu muito bem. Tu sente que tu tá conseguindo que as pessoas estão se conectando contigo e que elas, interagem e se identificam com esse estilo de vida que tu mostra? Isso é uma coisa até que, eu queria muito conversar contigo, porque a gente nunca mais entrou nesse assunto, né, mas quando a gente fez o meu posicionamento, que foi um reposicionamento, né, eu parei de divulgar o meu trabalho para clientes e comecei a divulgar para alunas, a gente fez todo o posicionamento baseado nisso, né, o que que é um pilar importante da minha vida, o que que eu quero transmitir. E aí eu lembro muito que a gente falou dessa questão toda do meu estilo de vida e principalmente desse outro ponto que a gente acabou de falar sobre a verdade. Uhum. Sobre falar a verdade, sobre ser real, e sobre estar ali do lado, porque tem muita mentora e enfim, que vende um acompanhamento, mas não existe acompanhamento, né. E a gente tá falando isso porque a gente sabe, porque a gente viveu experiências, né. Exatamente, enfim, quem tá no digital sabe o que que acontece. E aí, a gente desenhou tudo isso e eu lembro que tu me perguntou: "Esté, que tipo de mentora que tu quer ser? O que que tu quer transmitir?" E a gente escreveu tudo isso. E é exatamente isso, Cá, que eu escuto das pessoas falando pra mim. Já chego a me arrepiar. É impressionante nos feedbacks que eu tenho das mentorias, é exatamente o que a gente colocou lá. E não é montar um personagem, funciona porque a gente está transmitindo, comunicando exatamente aquilo que a gente é e que a gente quer, né, a vida que a gente está vivendo. Então as pessoas chegam para mim e falam, as alunas: "Nossa, Esté, tu é muito parceira, tu realmente está do lado, tu mostra a verdade, tu é sincera, tu é pé no chão, sabe, tu realmente andou comigo de mão dada até o fim. Eu me inspiro muito na tua vida, o jeito leve que tu leva a vida", e é exatamente isso que eu sou. E Uhum. exatamente isso que, na verdade, tu no teu trabalho, extraiu de mim e me ajudou a colocar dentro da minha comunicação. E é muito eu me arrepiei toda, porque eu acho isso muito, muito, muito especial. Porque, assim, tu não tem um posicionamento de ostentação, tanto que a gente deixa muito claro que Muito não ia ser isso, né, que não ia ir pra esse lado de ostentação. Não é que, tipo, ai, a Esté mostra que ela mora na praia, de frente a mar, numa super não é esse o posicionamento. É a vida real de uma pessoa que fez uma transição aos 29 anos, que se redescobriu, que se reinventou, que consegue ter tempo pra passear com a cachorra na praia, Uhum. que consegue ter tempo pra fazer um ioga, um pilates, alguma outra coisa. E quando a gente trouxe isso era muito forte em ti. E do meu lado, não existe a possibilidade de eu, Cananda,
pegar tudo isso e falar assim: "Não, Steph, pra te Isso ser aqui não. mentora, pra te vender high ticket", que, né, todo mundo: "Ai, o high ticket", pra tu vender mentorias, tu tem que vamos mudar, vamos claro, a gente falou sobre várias adequações, É, eh, tanto de imagem quanto tudo, né, mas são detalhes. Em nenhum momento foi alterado a tua essência, muito pelo contrário, a gente reforçou ela, exatamente. né, para conseguir conectar. E eu fico muito feliz de ouvir de ti que tu tá tendo esse feedback das Uhum. pessoas, né, porque fica muito mais gostoso trabalhar assim, né. Sim, porque é fácil, é fácil e, assim, por mais que todo mundo tenha a sua própria essência, é difícil de tu identificar isso. Sim, Por isso que o teu trabalho é tão importante, e eu falo muito bem para todo mundo em relação a isso. As pessoas se perdem na comunicação, não porque elas não sabem quem elas são, ou porque estão vivendo uma mentira, mas é porque não conseguem identificar dentro de si o que elas precisam mostrar. sim, Porque obviamente que eu não sou só essa pessoa que eu tô mostrando ali, sim. mas isso que eu estou mostrando é o mais importante para conectar com as outras pessoas. Então, assim, eu vejo muitas amigas, por exemplo, nessa era do digital ainda, o Aham, que que eu falo? Ai, o que que eu mostro da minha vida? Será que eu mostro minha vida pessoal? Será que eu não mostro? Quanto que eu mostro? sim. Por isso que o posicionamento é tão importante, assim, esse trabalho realmente eu acho que, eu diria que é o primeiro passo para quem tá no digital. Deveria ser, Deveria. mas tá tudo bem, se não foi o primeiro, a gente ainda consegue É, resolver, né. Porque quando tu estava como assistente virtual, comunicando para empresárias e clientes, tu também não tinha feito posicionamento, tu estava ali no osso do peito, né. A gente foi fazer o trabalho de posicionamento quando tu migrou a tua comunicação para as alunas. E foi muito legal, o caso da Esté é um caso que eu tenho muito orgulho, porque eu quero que vocês pensem aí em casa, talvez quem já está trabalhando. A gente não consegue comunicar de forma eficiente para 2 públicos completamente diferentes. Ou seja, se eu vou no mesmo Instagram da Esté, eu vou fazer conteúdo para empresárias que estão procurando uma assistente virtual e também vou fazer conteúdos para alunas que querem uma mentoria da Esté, a comunicação começa a dar conflito, porque eu estou falando sobre públicos diferentes, com dores e necessidades uhum, diferentes. Tem quem consiga? Pode até ter, mas é muito difícil. O que geralmente acontece é, a Esté hoje, quando ela comunica com outras assistentes virtuais, quando ela dá mentoria, quando ela se posiciona dessa forma, ela vai atrair mais assistentes virtuais ou pessoas que queiram fazer essa transição para assistência virtual. Mas ela não deixa de atrair também potenciais clientes, porque daí ela vai atrair pessoas que vão ver que ela tem uma equipe, que ela presta esse serviço também, e aí ela vai continuar tendo clientes. E quando a gente fez essa mudança que é é do 8 para o 80, é. é mudar É muito tudo. diferente. É muito tu sente isso? Sim. Tipo, tu sentiu isso desde o começo? Sim, desde o começo. Se eu tiver que comunicar agora para cliente, por exemplo, eu vou ter que ter outro Instagram. Vai ter que ter outro Instagram, exatamente. Tanto que hoje a gente tem o Instagram da Vox, que é a agência, Uhum. que até eu digo ele é um Instagram fantasma, porque ele é só pra ele existe ali, a gente não despende muita energia nele, mas é pra eu ter essa separação de o que que é Cananda, especialista em posicionamento, e o que que é Vox, agência de social Sim, media, né. Porque eu não consigo comunicar pra todo mundo, eu não consigo falar pra todo mundo. Tem uma frase muito boa, guarda aí pra ti: "Quem fala com todo mundo não fala com ninguém". E aí, se tu ficar falando com ninguém, se tu ficar tentando falar com todo mundo, tu vai ser só mais um na fila do pão. sim. E aí, quando a gente fez essa transição pra ti, eu sei que não é uma coisa fácil de fazer, né, mudar, porque é da água para o vinho, então, hoje eu falo assim: "Ai, se você quer, ter mais tempo livre na sua agenda, contrate uma assistência virtual". Eu mudo para: "Se você quer estruturar a sua empresa de assistência virtual". Como é que tu se sentiu nessa transição? Tirando o medo né, mas assim, É. o que que passou pela tua cabeça, como é que tu se sentiu? No início um pouco perdida. Um Sim, pouco perdida, porque obviamente que o material que a gente tem no posicionamento e tudo que a gente trabalhou é muito claro, mas quando tu vai colocar na sim. prática, é uma coisa completamente diferente. Ainda mais É, sozinha, né. exatamente, e aí criando conteúdo sozinha, tendo ideia sozinha. Então, no início eu me senti um pouco perdida, mas uma coisa que é muito importante para qualquer negócio é a prática. Uhum. Então, quanto mais tu faz, mais tu reforça aquilo
e tu vai testando também. Sim. Então, voltamos naquela questão do erro e do acerto. A gente não pode ter medo de errar, de botar a cara. Ah, mas aí eu vou fazer um post, vou flopar. Ah, mas aí eu vou gravar um vídeo, eu não tô muito legal, eu não tô com a melhor maquiagem. E aí tu Uhum. deixa de fazer. Sim. Então, o que funcionou pra mim foi fazer. Uhum. Tirar do papel e fazer. E na verdade, eu aplico isso em tudo na minha empresa, né. Uhum. Não tá muito bom, não interessa, eu vou fazer. "Ah, esse não é o melhor resultado que eu posso entregar". Pois é, agora é esse que eu vou entregar e Uhum. depois eu vou refinar. Uhum. Então, eu me senti perdida, mas foi passageiro, assim. É porque é normal é uma mudança É total, uma readequação. até a tua cabeça tem que entender, É. né, porque tu estava, sei lá, por 2, 3 anos, quase 2 anos, fazendo uma coisa. Aí Uhum. tu tem que virar a setinha, tipo: "Ai, a partir de amanhã a gente começa outra coisa". Exatamente. Então até o teu corpo, tua mente entender é uma readequação. Mas eu falei que o resultado da Esté é muito eu fico muito feliz, porque a Esté tinha pouquíssimos seguidores, né, tu tinha 400 seguidores? Menos de 500, É, né. 400 seguidores. Eu já falei aqui, eu vou repetir, seguidor não é tudo, tá? Só pra deixar claro mais uma vez. Mas a Esté tinha poucos seguidores. A gente fez um reposicionamento, né, ela fez. Eu dei os direcionamentos, mas ela fez. E logo depois, acho que foi 2 meses depois, tu abriu a tua primeira, mentoria em grupo. É, acho que foi uns 2 ou 3 meses, né. Gente, isso é muito Foi muito pouco. rápido. É muito pouco. Eu lembro que eu te perguntei: "Quanto tempo a gente precisa pra deixar o Instagram pronto pra receber as alunas?" Aí tu falou um tempo, eu falei: "Então tá, é isso aí". É, eu falei pra ela: "Olha, dependendo da quantidade de conteúdo e dedicação que tu vai ter, mas geralmente a gente espera uns 2, 3 meses, porque eu preciso ter". Quando a gente faz um reposicionamento, a gente precisa ter uma bagagem ali Uhum, construída. Como é que eu vou eu tô mudando a minha comunicação de público, amanhã eu fiz um conteúdo e daí eu já tô abrindo uma uhum, mentoria? Ninguém vai entender nada. Até porque quando tu muda o público, tu precisa conquistar esse novo público. uhum. Então, quem que estava lá no teu Instagram? Eram potenciais clientes da época, que eram Sim, pessoas que daqui a pouco precisavam de uma assistência virtual. Quem que a gente precisava atrair? Os teus concorrentes. Pessoas que queriam ser assistente sim. ou que já eram, mas que estavam, começando mais embrionária. Então, eu falei pra Esther, disse assim: "Olha, dependendo do que tu vai investir em tráfego, dependendo do que tu vai investir em conteúdo, mas é um período ali de 3 meses aqui, ó, na luta pra conseguir". E mesmo assim eu falei pra ela, disse assim: "Olha, eu acredito que vai dar certo, mas vamos ser bem pé no chão, porque é uma mudança total. É diferente de tu já ser uma pessoa super reconhecida com, sei lá, 300.000 seguidores, que tu muda qualquer coisa e as pessoas Sim, entendem rápido, né". E mesmo assim tu teve resultado, sim. com pouquíssimo investimento. Foi. Até hoje, na minha empresa, eu nunca investi em gestor ou gestora de tráfego. Eu Uhum. nunca fiz tráfego pago. Tudo que eu fiz até hoje foi no impulsionar ali. Tu Óbvio que mesma? eu mesma, óbvio que é um plano que eu tenho, que eu já estou trabalhando, porque a gente tem que crescer, mas funciona. Quando a gente faz do jeito certo, funciona. E eu tenho certeza que só funcionou porque esse posicionamento foi feito de uma maneira muito coerente. Uhum. E porque também, isso eu já falo daí com assistentes virtuais. Eu já mostrava a minha rotina, Sim. mas claro, falando com clientes, mas eu já mostrava o que eu fazia. Então eu tinha uma ou outra pessoa ali no meio que já era interessada em saber a rotina de uma vez. Então, a gente não pode deixar de investir na nossa comunicação, no nosso nas nossas redes sociais, justamente porque é o canal de comunicação que a gente tem, né. Então eu já estava construindo aquilo ali, quando eu comecei a criar conteúdo, 2 impulsionar que eu fiz, as pessoas começaram a chegar. Sim. Justamente porque elas entraram no perfil e olharam: "Realmente é isso aqui que eu preciso". É. Eu me lembro muito de tu me mandando assim: "Olha, Cá, fiz esse impulsionar aqui", a Esther me mandou as métricas pra eu olhar, eu disse: "Olha, as métricas estão muito boas", porque não é só alcance, a gente tem que Uhum. fazer conta, é matemática. É. A gente tem que fazer conta pra entender se aquilo que tu investiu, aquilo que alcançou, aquilo que entrou no teu perfil e aquilo que ficou, tá coerente, tá bom, né. Eu lembro que eu falei pra ti: "Tá muito bom, como é que tá as pessoas que estão chegando, estão aumentando tuas visualizações?" Tu disse: Uhum. "Tá". Eu falei: "Olha, isso é um ótimo sinal, significa que as pessoas estão vindo bem qualificadas". Inclusive, pessoal, para quem está em casa aí assistindo, o impulsionar do Instagram, para quem tem pouco recurso financeiro e principalmente para quem é prestador de serviço, funciona muito bem. Muito melhor do que um tráfego pago no Facebook, que tu vai investir lá num gestor de tráfego, tu vai botar um monte de dinheiro, e não vai ter o mesmo retorno. E eu digo isso por experiência própria e por experiência de várias clientes, tá? Então vou até abrir um parênteses aqui só para falar.
Quando tu vai fazer um lançamento de um curso, sei lá, eu quero realmente trazer volume de pessoas. Aí tu talvez procure um gestor de tráfego, faça uma coisa um pouco mais robusta. Mas para ti ir trazendo audiência qualificada, como a Steph fez, como eu faço e como a maioria dos meus clientes fazem, o impulsionar do Instagram funciona muito bem. Até porque foi que nem eu falei pra Esté, eu falo pra todo mundo. De que adianta tu trazer 10 mil pessoas pro teu Instagram se tu não consegue atender 10 mil pessoas e nem 1% de 10 mil pessoas? Se tu tem uma mentoria, se tu agora tu é mentora, né, tu tem consultoria, tu tem Uhum. mentoria, tu também tem um limite para atender. Claro. Até porque um limite maior ainda do que no teu trabalho de AV, do que da tua Sim. empresa de AV. Porque por mais que tu cresça absurdamente, tu não vai poder botar outra pessoa a mentorar no teu lugar. Não. O que Ah, eu posso fazer é ter aula gravada. e aumentar o teu valor. É, São 2 caminhos, tu pode ter aulas é. gravadas ou tu pode aumentar o teu valor. Só que as pessoas vão continuar procurando a O Esté, acesso a mim? né. Exatamente. Então, tira um pouco disso da cabeça também, de: "Ai, tem que ficar jogando um monte de pessoa pra dentro do Instagram", claro, é sempre importante, principalmente no teu Uhum. caso, que tu teve que fazer esse reposicionamento. Mas a Esté, ela teve um crescimento ali depois que reposicionou, eu sinto muito sólido, assim, tu sente isso também? Não foi aquela coisa de tipo: "Ai, eu consegui 10 mentorados já no primeiro mês", mas, foi muito sólido nos próximos a próximas aberturas que tu fez. Tu percebe isso? Como é que foi? Sim, percebo. Claro que é sempre uma batalha, né, a Sim, gente com não pode certeza. florear, então toda vez que eu vou fazer um lançamento Exaustiva. toda vez que eu vou fazer um lançamento é um esforço, mas eu sinto que as pessoas que chegam ali, elas estão muito decididas, sabe. Uhum. Por mais que às vezes não seja o número que eu tô desejando, óbvio, a gente sempre deseja mais, eu sinto que são pessoas que amadureceram ali dentro do meu Instagram, a maioria delas, ou que assistiram uma aula comigo que olharam e falaram: realmente é isso que eu quero". Então assim, por mais que talvez não sejam muitas, Uhum. são pessoas com qualidade, né, a Sim. gente fala os leads qualificados. Então, muitas vezes a gente foca muito ali no número e esquece da qualidade. Por Uhum. quê? Eu não quero uma aluna que vai entrar e não vai aplicar o meu método. Sim. Eu não quero uma aluna que vai faltar a aula e não vai estar lá e não vai tirar dúvida comigo, e não vai me usar. Porque Uhum. eu quero que as alunas saiam dali, tenham resultados e, obviamente, divulguem o meu trabalho. Claro, Então, dependendo do negócio, faz muito mais sentido a gente ter poucos e bons. com E até certeza. quando eu falo dos meus clientes, eu prefiro 1000 vezes ter poucos e bons clientes do que ter uma enxurrada de clientes numa agência, de repente, Aham. grandiosa, que existe muitas vezes que Uhum. tem esse tipo de negócio. Só que clientes que não têm qualidade, que daqui a pouco Uhum. eles estão indo embora daqui 2, 3 É. meses, que não se Tem uma conectam comigo. rotatividade muito grande. Então faz muito sentido essa solidez, nesse sentido de ter pessoas que se identificam demais com o meu trabalho e que estão ali porque elas têm certeza que o resultado vai vir, Sim, porque se né. identificam, porque se conectam contigo, porque entenderam. E uma coisa muito legal é que a gente fez vários trabalhos juntas, eu e a Esté, né. E uma das coisas legais que a gente fez foi analisar o método dela, né. Então a gente fez reuniões e reuniões para Uhum. analisar o método dela, porque ela realmente queria entregar o melhor possível para cada uma das alunas, né. E mesmo quando a gente tem um método, eu digo, eu acho que hoje, 2025, eu consigo dizer com todas as letras que eu tenho um método de trabalho. Até 2024 eu tinha, mas eu não conseguia ver com tanta clareza. Por mais que eu já tivesse atendido, sei lá, quase 200, clientes. O método ele existia, mas a gente fica tão perturbado por coisas externas, confuso por coisas Uhum. externas, que às vezes vozes externas fazem a gente duvidar do nosso próprio método e do que a gente próprio criou. Hoje eu tenho consciência plena e total de quais de como é o meu método. Tô até registrando ele, porque é algo Uhum. muito meu, algo que eu desenvolvi e que só veio com a minha experiência. Eu não conseguiria, lá em 2022, falar: "Ai, esse é o meu método". Uhum. Não. Tu também sente que tu foi lapidando o teu método, por mais que a gente trabalhou e tudo mais, tu sente que tu tá porque isso é um processo, né? É um processo. Com certeza, e continuo Uhum. em contínuo lapidamento, porque a gente também vai amadurecendo os produtos que a gente tem, né. Então e a gente começa sempre com o produto principal, e aí a gente tem que trabalhar no restante ali, Sim. toda da esteira. Então, com certeza, a gente
a gente tem uma clareza do nosso método, mas aí a gente vai melhorando ele ao longo do tempo, né? E é isso que faz a gente ser única no mercado. Sim. Obviamente, tem várias pessoas que trabalham com posicionamento, tem várias mentoras de assistência virtual, mas é muito claro tu vê que cada pessoa entrega o método de uma forma. E, Uhum. obviamente, quem se conecta com aquilo é quem vai comprar de ti, quem vai estar contigo. É, tudo é amadurecimento, na verdade, se a gente for parar para olhar, né? Tudo. Emocional, de método, de estrutura, de organização. E o mais difícil é que a gente não quer esperar isso acontecer, né? Tá tudo pronto. A gente queria estar pronta, tipo assim, ai, comecei hoje, quero estar pronta. Isso que deve acontecer com todo mundo. Sim. E essa história que a gente falou de trocar o pneu com o carro andando, se eu paro pra pensar, eu acho que é uma das únicas formas de funcionar. Eu acho também. Porque como é que eu vou saber que o pneu furou se eu não tô andando com o carro? Exatamente. É igual quando a gente tá falando de erro, né? Só erra quem faz. Exatamente. Então, se tu não fizer, tu não vai descobrir. É. E assim, eu fiz muitas mentorias, muitas consultorias, fiz muita coisa, mas hoje o que eu entrego em todos os meus serviços não é nada do que eu aprendi. Eu usei informações que eu Uhum. achava importantes e valiosas e lapidei o meu método. Diferente de muitas pessoas hoje, eu não comecei com uma mentoria, tipo: "Ai, quero fazer isso, vou fazer uma mentoria", não, eu Uhum. comecei na cara, na coragem e fui fazendo. Depois quando eu fui crescendo, eu acho que é nesse momento que eu te contratei lá no começo, que eu percebi que eu realmente precisava de um direcionamento, foi aí que eu acho que eu comecei a investir em mentoria e Uhum. consultoria. Então não foi logo no começo. E eu acredito que se eu tivesse investido lá no começo, eu teria avançado mais rápido para ter me dado uma noções, para ter me dado mais direcionamento. Por Sim. mais que deixa eu Vou cuidar de pegar água aqui, então. falta 10? Meu Deus. 1 hora já? Já. Sei. Eu precisava tossir. O que que eu falei agora, por mais que Por mais que tu se tivesse investido antes, sim. tu tinha crescido mais rápido. Por mais que eu fui mudando e lapidando e criando o meu método, eu acho que se eu tivesse investido antes, no começo, para alguém me dar mais o caminho, eu teria feito mais rápido, né. Então por isso que eu acredito hoje que mentoria é um caminho muito bom para todo mundo que está começando, independente do momento que tu tá, né, existem mentorias Uhum. para todos os níveis. Hoje como é que tu distribui as tuas mentorias? Como é que tu distribui os seus serviços? Tu tem serviço para mais iniciante? Tu tem serviço para mais avançado? Como é que hoje tu distribui isso? Hoje a minha esteira, ela tá de produtos, ela tá sendo, repaginada, né, então, Uhum, claro, é muito recente essa transição, então a gente começa sempre com o produto principal, né, então eu comecei com a mentoria que é para assistentes virtuais que querem entrar do zero, ou para quem começou, mas aí começou sem direcionamento, porque daí começa sem estrutura, uhum, começa sem aquela base, né, então a mentoria é para esses 2 públicos. E tem a mentoria individual também, que é para AVs mais avançadas. Então hoje, principalmente, o foco é em estruturar a empresa para poder, criar equipe, que é uma parte que eu também investi. uhum. Então a gente fala também dessa importância e é legal falar disso, porque todas as vezes que eu investi em direcionamento, esse dinheiro voltou para mim, Sempre. voltou. E é bem isso que tu falou, pode ser que tu não muito importante isso também, pode ser que tu não concorde ou que 100% daquela mentoria não seja exatamente o que tu Uhum, quer ou o que tu pensa, uhum. mas a porcentagem que tu tira daquilo já é um investimento bem feito. Sim, Obviamente que tu não vai fazer tudo, ou que tu não vai acreditar em tudo, não vai ter os mesmos valores, princípios, enfim, mas o direcionamento ele com certeza te leva mais rápido. sim. Até porque não faz muito sentido tu contratar uma mentoria para tu ser uma réplica da mentora. Sim, Né, tu tem que eu entendo muito isso, que mesmo as mentorias que eu digo assim: "Ai, se eu parar pra olhar foi um dinheiro jogado fora", assim, porque não agregou muita coisa, mas sempre agrega, sempre alguma coisa tu tira, nem que seja o que não fazer. exatamente. Isso aqui eu não quero fazer. É, nem que seja do tipo eu já fiz uma mentoria que na época eu paguei ficou no escuro aqui.
Eu já fiz uma mentoria que na época eu investi bem alto e que não teve, assim, ó, eu não gostei do formato, eu não gostei da entrega, eu não gostei de nada. Definitivamente eu não aproveitei o que eu investi. Mas no final eu entendi o que eu não queria. Eu falei assim: eu não quero esse modelo, eu não quero nada que pareça com Uhum, isso aqui não tem nada a ver comigo. Era uma coisa que foi vendida como sendo em grupo, mas acabou sendo algo muito mais. Não sei nem o que que é maior do que grupo, assim, porque não tinha nenhum grupo, era uma coisa muito muito jogada, muito solta. solta. Eu falei, isso não tem nada a ver comigo, eu jamais vou fazer isso, tanto que eu não tenho mentoria. Até hoje eu não tenho, porque eu não entendo que é um modelo que funciona para mim Uhum. hoje. Quando eu encontrar um modelo que funciona para mim e que funciona para vocês, pode ter certeza que eu vou fazer. Mas por enquanto não vejo como um modelo que para mim hoje, principalmente em posicionamento, porque eu acho que posicionamento é uma coisa delicada, Uhum. muito delicada e que precisa do meu olhar muito atento para cada uma das Eu também minhas acho. clientes, né? E a gente sabe que a mentoria ela tem outro escopo, ela tem Sim. outra forma de agir. Então, por enquanto é algo que eu não me vejo fazendo num futuro próximo, mas, né, se eu encontrar algo Uhum. e por isso a importância da gente estar sempre investindo, mesmo em coisas que no final tu fala assim: "Putz, isso aqui não Não. gostei", mas tu vai tirando coisas do caminho. Tem pessoas que falam que o mais importante do que tu saber o que tu quer, é saber o que tu não quer, porque tu vai eliminando várias coisas do Uhum. caminho, né, e isso é uma verdade. Esté, para finalizar o nosso papo agora, já que se deixasse a gente ficava aqui o dia inteiro falando, eu queria muito que tu desse um conselho, né, eu sempre peço para que os meus Uhum. convidados deem um conselho para de modo geral, mas principalmente para pessoas que estão na mesma área que tu ou que querem ir para tua área, independente do nível que elas estão. Uhum. Gostaria que tu desse um conselho do que tu acha que é mais importante para quem está fazendo uma transição, ou para quem fez uma transição, para quem quer ser uma V. A gente fala muito do segredo do sucesso, né, na verdade é que não existe um segredo, mas eu acho que o caminho do sucesso é fazer, execução. E essa inclusive é a base de todo o meu método de educacional. E eu falo muito para as minhas alunas: "Façam". "Ah, mas não está pronto". Faz. "Não está perfeito". Faz. Porque as coisas só acontecem quando a gente se movimenta. Se a gente continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas todos os dias, tudo que é insatisfação vai continuar sendo insatisfação. A vida não vai mudar, as coisas não vão andar, e não é nada místico ou espiritual, é real, não é? Se tu não te Sim, movimenta, sim, nada muda. nada muda. Uhum. Então, eu acho que esperar o momento certo ou esperar, X, Y e Z coisa Sim. acontecer vai só postergar de tu alcançar o teu sonho. E assim, potencial existe muito dentro de todo mundo, sabe? E às vezes a gente fica postergando e esquece dessa chaminha, essa coisa que tá ardendo ali dentro. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, o caminho vai se abrir e vai seguindo. Não vai dar sempre certo, não vai ser sempre perfeito, mas o caminhar que faz o caminho. Então, Esté, quero te agradecer de coração mais uma vez por tu ter vindo até aqui. É um prazer muito grande te receber aqui no nosso escritório. E obrigada por ter compartilhado bastante aqui da tua história, da tua trajetória. Como eu falei, tenho certeza que vai, da mesma forma que uma frase que tu me disse lá um tempo atrás marcou, tenho certeza que alguma coisa que Uhum. a gente conversou aqui, eu espero que marque as pessoas que estão em casa também. Obrigada, Cá. Não canso de falar que o teu trabalho é maravilhoso. Foi muito importante na minha carreira, continua sendo. E mais uma mensagem, né, que o digital, a gente esquece que é sobre pessoas também, né? Então essa conexão com pessoas é muito, muito, muito importante, para além, assim, de qualquer outra coisa, né? A gente sempre vai se conectar com pessoas, independente de ser por uma tela, né? Então, eu fico muito feliz pela nossa amizade, por estar aqui. Teu escritório é lindo. Eu Obrigada. amei, amei. E que bom que a gente pode sair das telas e vir para o pessoal Sim, também, né? Que possamos sempre fazer esse esforço de nos encontrarmos mais. Eu acho que isso é muito importante muito também, especial, né? com certeza. Pessoal, espero muito de coração que vocês tenham aproveitado o nosso papo hoje. Mais uma vez eu quero lembrar que o nosso podcast ele é para trazer justamente os bastidores, as dificuldades e as conquistas de quem está tentando se posicionar ou quem está com a sua marca já posicionada no mercado. Espero você semana que vem no próximo episódio. Um beijo e até mais.